Olá pessoal, aqui é o professor Jaime e a gente vai conversar agora sobre equilíbrio iônico da água, que é um caso bem específico de equilíbrio químico e que envolve a água como sendo a substância que vai gerar cargas positivas e negativas, né? Vai gerar íons, e daí eu vou poder determinar essas concentrações, e é um assunto bem recorrente em provas de vestibular, principalmente do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, preste atenção, porque a gente vai ter situações aqui que você vai precisar ter atenção. Eu trago a definição de equilíbrio iônico da água como sendo o equilíbrio químico que tem a participação de íons, e esses íons resultam da ionização da água. Daí a gente fala que equilíbrio iônico da água é aquele onde eu tenho a formação da parte positiva, H+, e da parte negativa, o H-. Essas quantidades são iguais, daí a gente chega à conclusão de que se a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, a água, no seu processo de ionização, gera uma solução de caráter neutro. Por quê? A gente viu que H+ indica acidez, né, lá em equilíbrio iônico, e que a concentração de OH- indica basicidade. Como a água é eletrólito, ele sofre um equilíbrio, eu posso determinar a constante que vai ser produtos, H+ e OH- sob reagente que é H2O. Como a água é um eletrólito fraco, ele pouco se ioniza, eu posso dizer que a concentração da água, aqui, ó, ela é praticamente constante. Daí eu digo que a constante de ionização da água é H+ vezes OH-. A gente usa esse W aqui porque vem da palavra água em inglês. Então, KW seria a constante de ionização da água. Na temperatura de 25 graus Celsius, na pressão de uma atmosfera, a gente pode dizer que 10 a menos 7 moléculas de H+ e 10 a menos 7 moléculas de OH- se ionizam. E aí eu vou ter que a concentração de H+ é 10 a menos 7, concentração de OH- é 10 a menos 7, eu vou manter a base que é 10 e vou somar os expoentes, 7 com menos 7, 14. Então eu posso dizer que KW tem o valor de 10 elevado a menos 14. A classificação das soluções quanto às concentrações de H+ e de OH-. Eu vou ter 3 classificações. Solução ácida, quando a concentração hidrogeniônica, H+, for maior do que a concentração hidroxiliônica, de OH-. Solução básica, quando a concentração de OH- for maior que a concentração de H+. E a solução vai ser neutra quando esses valores forem iguais. Isso remete, né, a um assunto, a parte que a gente viu, né, equilíbrio iônico, e é importante porque a gente daqui a pouco vai começar a classificar as soluções em ácidas, básicas ou neutras de acordo com os valores das concentrações de H+, de OH-, ou se elas forem iguais. Outra relação importante é você multiplicar a concentração molar pelo grau de ionização para determinar a concentração de H+ de uma solução ácida ou a concentração de OH- de uma solução básica. Então, a concentração de H+ vai ser a concentração molar, grau de ionização, vezes o número de hidrogênios ionizáveis. A concentração de OH- vai ser concentração molar, grau de dissociação, vezes o número de hidroxilas. Cuidado, porque o ácido, os hidrogênios ionizáveis aparecem na fórmula e a hidroxila também aparece na fórmula da base. Okay? O grau de ionização e dissociação, para aparecer nesse cálculo, você precisa dividir por 100. Aqui eu trago um exemplo do ácido butanóico, que é responsável pelo odor de alguns queijos e manteiga, né? Um cheiro rançoso, que eu não entendo porque esse termo rançoso, ranço, cheiro desagradável, talvez seja isso. Verifica-se aqui numa solução 0,04 mol por litro desse monoácido, a concentração hidrogeniônica de íons H+ é de 8 vezes 10 a menos 4. Ele pede para você determinar a constante para esse ácido. Então, a gente tem que concentração de H+ é M alfa vezes X.
A concentração de H+, ele deu, 8 vezes 10 a menos 4, coloquei aqui, é igual a concentração molar, que é 0,04, foi dado aqui no exercício, e com isso eu determino alfa, porque x é igual a 1, porque ele fala que é um monoácido. Fazendo o cálculo, né, tirando os valores aí, você encontra 2 vezes 10 elevado a menos 2. E aí eu posso substituir, ó, Ka é igual a m alfa ao quadrado, a lei de Ostwald, que a gente já viu aí em equilíbrio iônico. Então eu tenho Ka é igual concentração molar, 4 vezes 10 a menos 2, está aqui, ó. Alfa, 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Você vai fazer essa continha, vai encontrar 1,6 vezes 10 a menos 5. Depois dá uma olhadinha aí para ver como é que fica. Agora a gente vai falar de pH e pOH. pH e pOH são índices que vão medir acidez para pH e basicidade para pOH. Para a gente não ter dois índices, para falar de soluções ácidas, eu vou usar o pH. Para falar de soluções básicas, eu vou usar pOH. Para a gente não ter isso, a gente vai trabalhar só com a escala de pH. E aí isso foi proposto por Sorensen. Sorensen foi um químico que mostrou que a quantidade de H+ e de OH-, por serem pequenas, né? Lembra que a gente falou que a concentração de H+ na água é 10 a menos 7, né? Um valor relativamente pequeno. Então, Sorensen, para poder facilitar os cálculos, representou esses valores em termos de logaritmo. Então, fica assim, ó, o potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de hidrogênios, o pH, se você vai calcular menos log da concentração de H+. Note que a gente precisa do sinal negativo, porque eu tenho uma potência aqui de 10 negativa. pOH é o contrário, é menos log da concentração de OH-. E somando esses valores, a gente vai ter 14, ok? Então isso aqui vai ser importante, porque eu posso converter um no outro. Esses valores aqui, ó, a gente vai ver. Então, por exemplo, se eu tenho que a concentração de H+ é 10 a menos 7, eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 7. O menos 7 aqui, ele vai passar multiplicando. Então, fica menos 7. Então, menos com menos vai dar mais, né? 7. E o log de 10 na base 10. E a gente vai mostrar isso mais aqui à frente. Bem, as propriedades dos logaritmos importantes aqui no cálculo, né? Log da potência, log de A elevado a N é N log de A. Log de A vezes B, a propriedade inversa da multiplicação é a soma, então eu vou ter log de A mais log de B. Log de A dividido pelo log de B, eu vou ter a propriedade inversa da divisão, que seria a subtração. E o log de 10 na base 10, que vai ser igual a 1. Isso aí você tem que saber, ok? Lá da matemática. Aqui eu trago dois exemplos. O primeiro, bem simples, eu peço para determinar o pH de uma solução de ácido clorídrico e dou o valor 0,02. E aparece na questão o log de 2, que é 0,3. Isso vai ser sempre fornecido. Você não precisa decorar os valores de logaritmo. Então, eu tenho que a concentração de H+ é 0,002, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3. Repare que são 3 zeros e os zeros estão à esquerda. Então, se eles estão à esquerda, a potência é negativa. E aí eu coloco quantos zeros aparecem. No caso, apareceram 3 zeros, é menos 3. Vou pegar esse valor e vou substituir na expressão de pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 3. Então, observe que aqui eu vou ter o 2 como sendo A e o 10 a menos 3 como sendo B. Aí vai ficar pH é igual a menos 3, esse 3 vai passar aqui para frente multiplicando, né? Menos 3 log de 2 na base 2. Então, o pH, ele vai ser menos, esse menos 3, ele vai passar por multiplicando o logaritmo, vem aqui para frente, né? É o log, é a questão da potência, né? Propriedade da potência. Então, ele fica menos 3. O log de 10 na base 10 a gente viu que vai dar 1, então não vou escrever. E vai ficar menos 3 log de 2, ok? Então eu tenho, o log de 2 é 0,3, está aqui, ó. E menos com menos vai dar mais. Então vai ser mais 3
com menos 0,3, que vai ser igual a 2,7. Depois você dá uma olhadinha aí nessas propriedades, veja direitinho, né? Aqui eu já coloquei direto, mas eu acho que não vai ter muito problema de você perceber o que a gente fez aqui, né? Porque eu tenho 10 elevado a menos 3, seria 3 passando aqui para frente, né? Menos 3 passando aqui para frente, log de 10. A gente viu aqui, ó, que o log de 10 na base 10 é igual a 1. Por isso que eu já escrevi direto. Uma questão também bastante legal para você poder exercitar a questão de logaritmo é a questão que vem aí da UERJ. Ele diz assim, que o controle do sangue humano, o controle do pH do sangue humano é um processo complexo que envolve o cérebro, os pulmões e os rins. Nesse processo, o hidrogênio carbonato desempenha uma importante função tamponante. Considerando as condições ambientes e a concentração hidroxiliônica equivalente a 2 vezes 10 a 2,5 vezes 10 a menos 7, calcule o pH do sangue humano. Então, aqui ele fornece na questão o log de 5, diz que o log de 5 é 0,7. Então, eu vou ter. Se ele falou concentração hidroxiliônica e pede o pH, você tem que ter cuidado, porque concentração hidroxiliônica é OH-, e depois ele pede o pH. Então, você vai ter que converter. Vamos ver como é que fica. POH, por causa da concentração hidroxiliônica é menos log de OH-. POH é igual a menos log do valor 2,5 vezes 10 a menos 7. Observe que ele forneceu o log de 5, e aqui a gente está caindo em 2,5. Então, eu vou precisar transformar esse 2,5 em algo próximo de 5. Então, o que a gente fez? Eu coloquei 2,5 vezes 10 a menos 7 é igual a 25 vezes 10 a menos 1. Observe que se você multiplicar 10 a menos 1 por 25, vai dar 2,5. E esse 10 a menos 7 permanece aqui. Então, eu vou acabar tendo 25. Esses valores aqui, eu vou manter a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Menos 1 com menos 7 dá menos 8. E aí eu sei que 25 é 5,5, né? 5 vezes 5, 5,5 não, é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, eu vou ter 5,5 vezes 5 vezes 10 a menos 8. Então, 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 10 a menos 8. Vou pegar esse valor agora, que eu precisei colocar desta forma por causa do log de 5, e vou substituir aqui, ó. POH é menos log de 5 ao quadrado vezes 10 a menos 8. O menos ficou aqui do lado de fora e eu coloquei um colchete. Esse 2 passa aqui para frente, então fica 2 log de 5 vezes log de 10 a menos 8. Então, aqui, na verdade, eu apliquei a propriedade da potência, como a gente já viu anteriormente. POH é igual a menos log de 10 a menos 8, só mudei aqui a posição, ok? Mais 2 log de 5. 10 a menos 8, menos 10 a menos 8 vai ser log de 10, esse menos 8 vem aqui para cá, para frente, ó. Menos 8 log de 10, mais 2 log de 5. Ok? O log de 10 na base 10 é igual a 1, coloquei aqui para você poder relacionar, então vai ficar menos 8 log de 10 mais 2 log de 5. Então vai ficar log de 10 na base 10 é 1, então é menos 8 vezes 1 mais 2 log de 5. Menos 8 vezes 1 é 8, então menos 8 mais 2 log de 5 é igual a 0,7. Então, no lugar do log de 5, aqui eu botei 0,7. Então, eu vou ter menos 8, 2 vezes 0,7 é 1,4. Então, eu tenho menos 8 com mais 1,4, menos 6,6. Menos com menos, deu mais. Então, eu sei que o POH é 6,6. Mas, olha, eu não quero o POH, como eu falei anteriormente, eu quero o
pH. Então eu sei que pH mais pOH vai dar 14. Então eu coloco pH é igual a 14 menos o pOH. Então vai ficar pH igual a 14 menos 6,6, que vai dar 7,7. Então o que a gente tem aqui como resultado final é 7,7. Observe que 7,7 é um pouco acima do neutro, né? Então eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho um pH levemente básico, ok? Depois eu trago aqui as constantes, né, de H+ e de OH-, né, constantes relacionadas à concentração de H+ e de OH- e os valores do pH. Então eu tenho o pH variando de 0 até 6 para indicar acidez, e pH de 8 até 14 indicando basicidade. E o pH 7 é um pH neutro, somente igual a 7. No caso anterior ali, né, a gente viu 7,4. Então já está caminhando aqui para uma solução básica, crescente em termos de caráter básico. Ok? Ó, concentração de H+ 10 a menos 1, pH igual a 1. Concentração de H+ 10 a menos 2, pH igual a 2. E assim sucessivamente. Ok? Então depois você dá uma olhada aí, porque é mais uma expressão matemática. Aí eu estou relembrando aqui com você, peço para você não esquecer que pH mais pOH dá 14. Então aqui ó, eu tenho a concentração de H+ 10 a menos 7, vou dizer que o pH é 7. Se o pH é 7, o pOH também é 7. No vinagre, a concentração de H+ é 10 a menos 3, então eu digo que o pH é 3. Se o pH é igual a 3, somando os dois tem que dar 14, então o pOH é 11. Se o pOH é igual a 11, a concentração de OH- é 10 a menos 11. Então aqui, por último, eu tenho o limpador desengordurante, né, aqueles Ajax, etc. Então tem o meio básico. Olha como é que vai ser. Ó. Concentração de H+ é 10 a menos 12, pH igual a 12. E o pOH vai ser 2. Então pH 7 é neutro, pH 3 é ácido, pH 12 é básico. Observe que eu estou usando a escala de pOH. Não interessa o pOH. Ok? E aqui eu trago para a gente finalizar duas questões de vestibular, questões do Enem, bem simples para você relacionar aí, sem cálculo, só interpretação. Primeiro, o pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzima digestiva está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum desses. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém pedaço de carne em solução com pH 5. Porque se ele está dizendo que é uma protease gástrica, eu vou eliminar o pH 9 e o pH 9, porque a gente só tem que trabalhar com pH ácido, né? Porque ele está falando que a digestão ocorre no estômago, e no estômago é ácido. Então, para ser ácido, o pH tem que ser menor do que 7. Daí eu elimino todas as opções com pH 9. E por que a gente está falando, por que a gente marca aqui, ó, por que a gente está falando que a resposta é letra B? Porque ele está falando que aqui está digerindo proteína, e eu tenho a carne é proteína, enquanto que o macarrão não é proteína, né? Então, por isso que a resposta é letra B. E, por último, o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Ó, o pH 25 graus é 7,54. Então, eu posso dizer que se o pH passou de 7 caminhando para 14, é uma solução um pouco alcalina. Então, a resposta